Esta história, no autêntico estilo japonês, mostra um jovem que almeja uma promoção no trabalho. Ele se esforça ao máximo, literalmente, procurando clientes que aceitem as condições do seu chefe, com uma determinação realmente admirável, para falar a verdade. No entanto, justamente quando ele fecha o contrato da sua carreira, um ladrão está fugindo com a arma do policial, que é bastante inútil. Sério mesmo? Ele consegue alcançá-lo, mas não consegue tirar a arma dele, que acaba disparando durante a luta. Já que vocês não adivinham em quem acertou exatamente no promissor futuro do protagonista, que nesse caso morre na hora. Enquanto continua falando sobre a festa que queria fazer com sua grande notícia. Mas aqui, a voz de uma espécie de deus o alcança, dizendo que diante da injustiça, lhe dará a oportunidade de reencarnar em um mundo semelhante à Terra, mas com feras, criaturas e magia. Algo que o jovem, agora com a skin meta para qualquer jogo, não consegue acreditar. Até que ele mesmo vê um grande dragão. E descobre que agora tem um quadro com estatísticas visíveis que o abençoam como um curandeiro, algo que normalmente é associado à profissão mais fraca, aqueles que estão sempre atrás. Então isso não o incomoda muito, já que ele não tem magia nem vontade de enfrentar criaturas perigosas. Por isso, ele chega à primeira cidade que encontra, mas não tem identificação nem dinheiro para entrar. Então decide usar a habilidade de negociante de sua vida passada. E consegue convencer o guarda, que acaba chamando essa garota com uma armadura de elite chamada Lumina, que ao descobrir que ele é um curandeiro, o deixa entrar e o convida para o exclusivo grêmio de curandeiros. Mas antes, ele encontra aventureiros de cara feia, com quem prefere não bancar o confiante. E ele segue para o Grêmio, onde, usando a desculpa de que é um camponês que não entende muito bem as regras do lugar, consegue obter não só o título oficial de curandeiro, mas também uma identificação. Tudo isso se fazendo um pouco de ignorante por vir do interior, algo que funciona até mesmo com Lumina, que parece ser muito respeitada e se compadece por ele não entender muito sobre o trabalho de curandeiro. E ela lhe dá várias opções. Uma delas é estudar pegando empréstimos, estudar e trabalhar ou apenas estudar. Sua magia, mas ao estilo espartano, algo que surpreende as garotas, já que com a experiência de sua vida anterior, ele escolhe treinar até que seu corpo não aguente mais, como um espartano. E é que desde o primeiro momento, o cara começa a entender sua magia, forçando seu corpo quando fica sem energia, mas vendo pequenas mudanças com o passar dos dias. Ao perceber que Lumina pagou sua hospedagem por mais de uma semana, ele consegue sua primeira habilidade de curandeiro, que pode ser bem remunerada. Então, assim como em sua vida anterior, ele precisa conseguir clientes. No entanto, ele encontra primeiro os aventureiros, que no final não são tão podres assim. E então alguns companheiros chegam destruídos após uma missão, sem poderem ir ao hospital. Já que, pelo mesmo respeito que tem esses curandeiros, neste mundo, a cura se tornou um negócio. E a maioria é corrupta, com preços excessivos e exagerados. Então, vendo a situação, o prota decide pelo menos mudar um pouco as coisas e curar os feridos. Porém, ele se irrita e não consegue focar sua magia, perdendo ainda mais pontos. E mesmo conseguindo salvar a maioria, com o último ferido ele perde completamente seu poder, até desmaiar. Algo pelo qual obviamente não o culpam, já que ele fez o que pôde. Mas ele se sente muito mal, então decide melhorar sua resistência custe o que custar. Por isso, ele decide ir ao Grêmio dos Aventureiros, onde tudo é novo para ele e os outros o veem como um estranho. Felizmente, a responsável pelo local, Nanaela, o trata muito bem e consegue registrá-lo como aventureiro. Rank H, o mais baixo. O prota negociando sugere a ela outro trabalho. Graças à escassez de curandeiros e como ele pode cuidar de curar os aventureiros que treinam, recebe um pagamento moderado. Como ele também quer aprender sobre combate, a garota precisa falar com o responsável, que parece bem agressivo à primeira vista. Mas depois de sentir a motivação do protagonista, decide que é uma boa opção, com uma moeda de prata por dia como pagamento. Na semana seguinte, o protagonista aperfeiçoa seu feitiço para errar menos ao salvar pessoas. Concentrando-se ao máximo junto com a companhia de Mônica, que é a empregada e está interessada no protagonista, ela até diz que se ele conseguir se tornar um bom curandeiro, vai lhe dar um encontro, no mínimo. A questão é que chega o dia de treinar e trabalhar, sendo o Brot quem começa com uma rotina, para azar do protagonista. Isso é só o aquecimento, sofrendo durante toda a tarde. No entanto, ele não desiste e sabe que evitando usar a cura em si mesmo, como Brot diz, vai melhorar sua resistência, e muito. Além disso, se ele quer viajar para salvar pessoas, precisa aprender a se defender. O chefe então percebe que suas intenções são sinceras. Ainda mais quando chega um grupo de feridos, um pouco desconfiados pela má fama dos curandeiros. Mas o prota se dispõe a atender todos eles, sem pedir nada em troca. Que também é um pouco bobo, vamos cobrar. O caso é que por agir tão bem, Brot decide dar estadia e comida de graça para ele.
desde que cura os novatos, formando um bom vínculo entre eles dois e reconhecendo que se houvesse mais curandeiros como ele, o mundo seria menos lixo. Basicamente, o caso é que não. Por isso, ele evitará submetê-lo a um mês de treinamento intenso até que não suporte mais o próprio corpo, algo que ele buscava em parte. Ele toma banho sem saber o que fazer, pois suas roupas estão sujas. Por isso, mantendo o equilíbrio dos genes, aparece Nanaela para cuidar disso, porque ela é muito boa com a varropita, então o cara agradece e vai embora aproveitando uma boa comida. No entanto, na hora de dormir fica complicado para ele, então ele usa um pouco mais de tempo para canalizar sua energia e no dia seguinte estar preparado. No entanto, primeiro ele encontra seu chefe, que é um lobisomem, e que aparentemente é muito gentil. No entanto, ele sugere que experimente a substância X, que parece tão repugnante quanto os bons shakes australianos, mas que pode lhe dar estatísticas importantes para treinar melhor. Então, com muita coragem e sofrendo bastante, ele consegue beber o elixir que o faz chorar, mas ao mesmo tempo sente o poder correndo em suas veias. É assim que o treinamento continua sem descanso e até mesmo Brot começa a criar carinho por seu novo aprendiz, que tem uma determinação assustadora. É justamente aqui que surge um humanoide buscando cura, algo que o protagonista faz sem hesitar, surpreendendo a todos, já que clínicas geralmente não tratam não-humanos. Lucille não se importa e conquista o carinho dessa raça, mas fica exausto ao notar que os outros o observam. Então decide investigar o que está acontecendo, e descobre que Brot e os aventureiros estão vigiando-o para que ele não fuja. Basicamente porque graças a ele nenhum aventureiro precisa morrer ou continuar trabalhando ferido. O protagonista afirma que cumprirá o contrato de um mês e pede que não haja desconfiança, acalmando a situação. O protagonista afirma que o treinamento com o treinador segue até o fim do prazo, quando precisará sair da guilda para ganhar mais dinheiro e pagar impostos. Como curandeiro, no entanto, Brot lhe entrega uma bolsa com moedas para o ano inteiro em troca de que ele fique treinando, mas acima de tudo, ajudando todos os feridos. Então, o prota, sem motivo para recusar, acaba aceitando e Brot, do seu jeito, é o mais feliz com a notícia. Inclusive deu um livro de feitiçaria ao pupilo e tornou o treino ainda mais difícil. Então, o prota, com a ajuda da Pudim e da Sinha, decide que vai se esforçar mais para conseguir acertar pelo menos um golpe em seu mestre. No dia seguinte, dão a ele alguns dias de descanso, o que é estranho para alguém viciado em trabalho. Então, Brot o manda para o açougueiro do lugar, que a princípio não mostra nada que seja muito útil para ele, pelo menos em relação à comida. No entanto, nessa cozinha chegam todo tipo de criaturas, e saber seus pontos fracos é importante. Além disso, um aventureiro com medo de matar criaturas não tem futuro, então ele precisa abrir alguns bichos, tirar as tripas. No entanto, isso acaba sendo algo estressante no final do dia. Então, Nana, ao vê-lo assim, decide que o melhor é que ele descanse um pouco e o leva para ler um pouco. Na verdade, ela o mima bastante para que ele entenda mais sobre este mundo, mostrando a ele a distribuição das cidades. E como o lugar onde eles estão é o único em que a escravidão de semi-humanos é proibida. E importante, é assim que o prota continua trabalhando e fazendo tarefas pelos próximos 6 meses. E as pessoas que ele salvou ficam cada vez mais poderosas, assim como o próprio prota. Na verdade, seu físico mudou tanto que nem as roupas dele servem mais. E Nanaela o acompanha para conseguir mais roupas, situação que é patrocinada por Brod, enquanto eles passam a tarde juntos, pelo menos até que Luciel ouve um grito. E após investigar, rapidamente ele encontra a Mônica, dos curandeiros, coberta de sangue. O protagonista a resgata e a leva à hospedaria para usar sua nova habilidade contra doenças. Então a garota reage contando a eles que provavelmente isso foi causado pelos próprios curandeiros, já que ela estava protestando. Já que sua amiga foi a uma dessas clínicas e por não ter dinheiro para pagar, a venderam como escrava, tudo isso em outra cidade para que fosse legal. Então o protagonista fica cheio de raiva ao conhecer o abusador e curandeiro chamado Botaculi. Ainda assim, ele não pode fazer mais nada além de dar abrigo à garota e começar a planejar o que vai fazer daqui pra frente. Mas algumas semanas depois, o bandido que atacou a garota é capturado. As coisas se acalmaram até 2 meses depois, quando a maioria dos melhores guerreiros ficou muito ferida. Então ele vai até o lugar onde há muitos feridos graves e começa a trabalhar. E mesmo precisando tomar uma poção para melhorar sua resistência, ele consegue continuar. Até que ele acaba curando todos, alguns em um estado tão grave que acabam morrendo. Mesmo assim, desta vez ele deu o seu melhor e ainda fez a promessa de continuar melhorando. E então chega o dia em que faz 1 ano desde sua chegada ao mundo. Seus atributos, não só de cura, mas também físicos, estão muito avançados, deixando o grupo menos dependente do seu poder. Então é hora de mudar de rumo, desta vez para aprender com mestres mais avançados e continuar evoluindo, como curandeiro, com livros em outras cidades.
Despedindo-se de Brod por toda a ajuda e pela amizade que construíram, é onde o Prota inicia uma nova aventura. No entanto, ao se apresentar para a renovação de sua licença como curandeiro, ele acaba tendo estatísticas muito altas para o seu nível atual. Como ele não conseguiu enganar as pessoas tirando muito dinheiro delas, não tem o dinheiro para pagar os impostos de um ranking tão alto. Por isso, mais uma vez, Brod aparece do nada para quitar suas dívidas em troca de que ele passe mais um ano com os aventureiros. E como é a melhor opção dele, decide aceitar. O caso é que ele volta para sua hospedaria. Isso é importante porque, após um grande jantar em que toda a substância X é para ele se diverte com os aventureiros. Ele tem alguns atritos com as garotas. Percebe que até mesmo os guerreiros mais fortes o protegem? Algo que no dia seguinte é necessário, já que justamente o curandeiro Botakuli está perdendo muitos de seus clientes. E ele precisa buscar a razão, chegando até a guilda, onde usando sua prepotência tenta fazer com que o Prota trabalhe para ele. No entanto, ele não aceita, revelando não só que os preços pelos seus serviços são exagerados, mas também que o tratamento de escravos que ele dá àqueles que não podem pagar é desumano, descobrindo que o que acontece é que o cara sempre usa magia muito poderosa para casos que não precisam disso. E só cobra mais, reconhecendo, é claro, que deve ser um curandeiro muito experiente para usar esse tipo de magia. Ainda assim, ele declara guerra ao careca que envia seus guerreiros. O protagonista também tem aliados, então o gordo foge. Mas isso não impede que ele envie mais capangas futuramente. Por isso, o protagonista muda seu treinamento, focando em se tornar um guerreiro capaz de se defender com o dobro de esforço, tanto no corpo a corpo quanto no uso de armas. E o pior é que ele parece gostar disso como um masoquista. Seu carisma faz com que a guilda fique cheia de mais novatos querendo treinar, enquanto Lúcio experimenta uma grande variedade de armas. Que Botakuli. Agora ela envia uma carta à guilda de cura acusando o protagonista de preços abusivos, usando uma mentira e sua habilidade. Seja enviado para uma zona mais central, o que provavelmente vai levar um ano para ser efetivo, mas será obrigatório para o protagonista. Então, depois de 6 meses de trabalho normal, chega a carta da igreja dizendo ao protagonista que em meio ano ele será levado para outra região, como plano do careca sob a ordem da própria igreja. Então Brod sabe que o inimigo conseguiu o que queria, então não resta outra opção a não ser aceitar. Claro, eles decidem usar bem a habilidade do protagonista, enquanto ele ganha mais força com a grande substância X, melhorando bastante seus atributos. Na verdade, todo mundo melhorou graças ao Lúcio. Então, como forma de agradecimento, eles fazem com que o caçador, que tem muitos contatos na igreja, possa fazer um acordo para não machucar o Lúcio enquanto ele estiver na igreja. Durante esses 6 meses, o protagonista vive bem, evolui, mas está próximo de sua nova missão. Como último pedido, quer homenagear os mortos que não pôde salvar. Enquanto isso, ele promete voltar com mais conhecimento e, acima de tudo, derrubar o sistema corrupto de cura, já que no fundo ele se sente mais um aventureiro do que um curandeiro, e deixando Mônica, que foi sua protegida, em muito boas mãos. No entanto, Brod revela que há 2 garotas ouvindo tudo e lhes dá espaço para que possam se despedir. E aqui, um pouco de melodrama, agradecendo pelo que fizeram uns pelos outros, quase até as lágrimas que seguram. No dia seguinte, no qual o Prota sente o carinho de toda a guilda e está disposto a voltar se precisarem dele em qualquer situação. Mesmo assim, todos o apoiam nesse novo caminho, especialmente Brot, que conhece seu potencial. Então ele lhe dá um presente, algo como o bolso do Doraemon e um pouco de dinheiro se afastando do lugar em meio às lágrimas. Embora pelo menos ele não vá viajar, apenas alguns aventureiros o escoltarão até a cidade. No entanto, ainda com muita tristeza na alma, ele pede que também o acompanhem até a guilda. Então o curandeiro entra com seguranças. Mesmo assim, ele não tinha muito a temer, pois apesar dos olhares estranhos, a responsável e o chefe são gentis, conhecem Brot e, mesmo após ele mostrar sua personalidade, fornecerão toda a substância X que precisar. Isso sim, o fedor é sentido por todo mundo. O fato é que aqui, já um pouco mais confortável, ele se despede de seus companheiros sentindo a solidão. Ele ainda visita a sede gigante do Grêmio dos Curandeiros, onde conversa com as responsáveis. No seu novo cargo, aparece esse sacerdote que fica encarregado de guiá-lo pelas instalações e mostrar pela primeira vez o teletransporte por portais. Antes de falar sobre o importante, ele encontra Lumina, sua primeira garota, que está ansiosa para conversar e o convida ao seu quarto quando puder. Mas antes disso, ele tem uma reunião com o sacerdote, ao qual, usando sua empatia, explica o que realmente aconteceu com o curandeiro que mentiu na carta. Embora não possa decidir, ele vai refletir sozinho. Mostram-lhe seu novo cargo de exorcista de elite na igreja.
Por isso, ele vai receber a quantia ridícula de 20 moedas de ouro por mês, uma fortuna. Então, sem pensar muito, ele aceita enquanto se encontra com Lumina, que reconhece sua mudança física e de força, embora já soubesse desde o início que ele tinha algo especial. Mas ela confessa que em seu novo trabalho, ele terá que lidar com um monte de feras de todos os tipos e níveis, com a vantagem de poder ficar com qualquer tesouro que encontrar. No dia seguinte, ele se reúne com o sacerdote e o novo companheiro, que lhe dará o tutorial. Basicamente, não sem antes avisá-lo de que está lhe dando agora a habilidade de se transportar. Mas de jeito nenhum ele pode trazer criaturas das ruínas ou será severamente punido. Então eles entram nesse lugar que fica embaixo da igreja, e ele começa a explicar como funciona o feitiço de limpeza. Embora, claro, só dê um exemplo. Ele o deixa com seu novo traje e espada e desaparece do local. Então o protagonista se vira, já que mesmo tendo medo das criaturas, consegue usar sua magia. Mas pelo visto, seu nível 1 por ter matado bestas nunca vai aumentar, só as estatísticas que sobem. Então, depois de experimentar as formas de usar sua magia, como por exemplo, com a espada, ele faz uma pausa para almoçar com o grande companheiro, a Substância X, e depois acaba visitando e limpando vários níveis do lugar, onde até encontra os esqueletos que consegue subjugar. Embora seu companheiro já o desse como perdido, já que estava demorando muito. O caso é que ele o leva até a loja do palácio, onde essa moça muito simpática, chamada Catel. Ela trocará objetos dos inimigos por moedas, permitindo melhorar o equipamento ou encontrar livros novos e exóticos. Apesar do alto valor de seus itens e de um início muito melhor que outros novatos, ele precisará trabalhar mais de meio ano para aprender novas habilidades. Então, por enquanto, ele se dedica a escolher armas, encontrando-as por preços muito bons, tanto espadas quanto lanças, já que a maioria dos curandeiros simplesmente usa magia. E é isso, então ele aproveita a promoção e se equipa muito bem, depois estabelecendo o objetivo de comprar um dos livros que possa ser útil para ele. No segundo dia, ele usa a empunhadura dupla. Como pode imbuí-las com magia, tudo fica fácil para o protagonista. Com o passar dos dias, ele encontra inimigos e zumbis mais avançados, e até algumas armadilhas, para as quais ele encontra uma solução. Estudando um pouco o caminho e avançando em um passo lento, mas firme, até se deparar com uma porta que parece ser de um chefe. Então, por precaução, primeiro ele se prepara com seus companheiros e no dia seguinte, já pronto, decide iniciar a batalha, encontrando primeiro um monte de inimigos que não seriam problema para sua magia. No entanto, nessa área ela está bloqueada e sua salvação é a espada. Então, depois de suar sangue, ele consegue vencê-los. Entendendo por que ele é o primeiro exorcista a chegar tão longe, já que a maioria de seus companheiros usa apenas magia, o caso é que ele quer pegar seus objetos. No entanto, agora sim aparece o verdadeiro chefe, que é esse espectro, o qual, com um pouco mais de inteligência, exige do protagonista mais estratégia. Mas da mesma forma, sua espada e arco são vantagens que em certo momento permitem que ele enfrente muito bem seu inimigo até derrotá-lo. A surpresa está no fato de que, ao trocar seus itens, a comerciante se surpreende com a qualidade deles, ganhando uma quantidade incrível de moedas, mas também encontrando relíquias do espectro tão valiosas que acaba conseguindo uma reunião com a santidade dos curandeiros, para quem esses objetos são importantes e que fica com uma ótima impressão do protagonista, que com inteligência consegue uma bolsa mágica para guardar mais itens. Enquanto isso, a garota percebe o quão habilidoso o cara é, então entrega a recompensa dele junto com alguns livros muito importantes. No entanto, Lumina o repreende um pouco, já que ele expôs demais a própria vida. Ao notar que Luciel busca um local para treinar, ela o convida para se juntar ao seu grupo exclusivo de guerreiras. E onde, apesar de ser um curandeiro, ela o respeita e lhe dá um treinamento mais do que intenso, no qual ele percebe que muito do que aprendeu com Brod já está ficando bastante obsoleto. Em certo momento, ele luta contra Lumina e percebe que maneja mal as armas, além de ela identificar facilmente seus pontos fracos. Embora, é claro, o protagonista nunca desiste, pelo menos até desmaiar. Devo dizer que suas novas companheiras não confiavam muito em suas habilidades, mas agora, após verem seu esforço, mudaram de opinião. Até mesmo durante algumas lutas em equipe, as garotas que estão ao lado dele é que acabam vencendo, normal, né? Então agora ele está mais preparado para continuar avançando no labirinto. E mesmo com alguns problemas, ele acaba chegando até o próximo chefe do nível 200 que deve ser, assim como o primeiro, o espectro de um dos sacerdotes que perderam a vida aqui no labirinto. Isso despertou curiosidade, então me aproximei das guerreiras para aprender a lidar melhor com o espaço e suas armas.
pronto para enfrentar o inimigo que acaba sendo muito fácil, o qual recupera os itens importantes, descobrindo o que queria. E é que, segundo a Santidade, esse labirinto apareceu há mais de meio século, obrigando os sacerdotes a combaterem bestas. No entanto, muitos foram ficando pelo caminho. Apesar de selarem e impedirem as criaturas de chegarem às cidades, hoje os curandeiros das casas dos bons guerreiros purificam essas criaturas, como faz o protagonista. E justamente a própria Santidade diz a Luciel que ele pode ser a oportunidade de acabar com essa maldição se conseguir chegar ao final do labirinto. Ele aceita em troca de receber um equipamento e armadura melhores para lutar contra os mortos-vivos, e eles aceitam. No entanto, primeiro ele tira um tempo para buscar um bom suprimento da substância X, e a mais desagradável, então o chefe cuida disso. No entanto, ele faz o pedido para que trabalhe para o Grêmio dos Aventureiros, como fez há um tempo atrás. Ele não pode aceitar, pois sua agenda já está cheia, mas decide usar o tempo livre para curar alguns feridos. Só de aparecer já o chamam de ganancioso. Então o anão o defende, dizendo que ele é a única opção de ter um curandeiro honesto, e se não aguentam, é melhor que vão embora. Então todos se comportam. O puxa-saco aceita curá-los por um alto pagamento, luta. Porém, não esperava que esses aventureiros se tornassem grandes fãs dele por suas façanhas, mudando o apelido que ele não gostava, de curandeiro masoquista, para o incrível novo nome São Esquisitão, algo que ele não consegue controlar. Ele volta à igreja apenas para se equipar, pois planeja entrar no labirinto e passar vários dias sem retornar. Algo que pode ser perigoso, mas nem a garota e seu jeito conseguem detê-lo. Isso sim, pelo menos ela aproveita para lhe dar sua nova armadura e um travesseiro mágico para descansar plenamente, além de pegar um barril da substância X. Mas aqui, seu fã-clube aproveita para informá-lo das últimas novidades sobre Brod e seu treinamento extremo. Ou o que aconteceu com o cozinheiro. Mas o que realmente mais o impacta é que duas das recepcionistas estão prestes a se casar, e apesar de nunca ter conseguido fazer nada com elas. Isso o entristece, mas ele precisa lutar. Após semanas, derrota o chefe do nível 30, levando tantas moedas que Kettle diz para ele investir em poções que sejam úteis para ele. No entanto, ele não consegue acreditar que alguém tão jovem faça tantas coisas com tanto poder. E ao perguntar um pouco, ele descobre seus antecedentes com a substância X. Por isso, ele o leva diante da Santidade para que ela esclareça o que é a substância, já que ela sabe. É um elemento que em estado sólido tem muitos benefícios. Mas como é tão difícil de produzir, foi encontrada uma forma de fazer um resíduo líquido, muito cheiroso e de qualidade muito baixa, do qual ela tem certeza que pode conseguir mais informações. Então, o Prota está tranquilo por enquanto, no entanto, Kettle parece sentir pena dele ao conseguir os dados. E é que o Prota, ao ler as instruções, descobre que é um líquido muito útil, com muitos benefícios para a força e eficácia, mas que alimenta os 3 desejos humanos, o desejo de comer, o desejo de dormir. No entanto, sacrificando o mais necessário, digamos, o desejo sexual, dando a ele uma explicação de por que nunca consegue fazer nada com as mulheres e sempre as deixa passar. Então, o objetivo dele é completar o labirinto o mais rápido possível e garantir um futuro seguro em sua vida com uma boa namorada, avançando sem problemas do nível 31 em diante, enquanto conhece novos tipos de feras. No entanto, antes de enfrentar o chefe do nível 40, ele decide que algo está errado, e primeiro visita o grupo dos aventureiros em busca de ajuda. Mas ele encontra essa garota muito preocupada e também suas velhas amigas, Nanaela e Mora Mônica. Situações que ele precisa adiar para curar muitos feridos, mas mostrando uma melhora, seus feitiços podem ser usados repetidamente e em uma grande área. O problema o deixa exausto, e antes de falar com as amigas, ele descobre que a garota busca ajuda nos bairros pobres onde mora. Então toda a equipe decide ir, incluindo o anão, que serve como guarda-costas ou não, porque se torna inútil em poucos minutos. Quando o protagonista vai curar todo mundo, um cara meio morto consegue feri-lo inconscientemente, dando ao Prota uma dose de lembranças traumáticas. Isso faz com que ele se esforce um pouco mais e mostre que agora é poderoso, salvando todo mundo. E antes de guardar rancor, ele ensina esse pessoal sobre todas as desvantagens que eles têm como comunidade e como mudar isso, salvando-os dessa situação. Então agora ele pode cuidar das amigas dele, que para a sorte dele não são as que vão se casar. E que além disso, sempre estavam mandando umas cartinhas picantes para o protagonista, que nunca chegaram, porque o anão não faz nada direito. Ele resolve passar 3 dias com a garota em um plano mais romântico do que esperava, mas que para elas já basta. Algo que o recarrega bastante para o que o espera. E depois de receber todos os pedidos de desculpa da comunidade de antes, ele visita Lumina, que o ajuda a treinar um pouco. E onde percebe que a maneira de improvisar que Luciel tem em batalha melhorou muito, respondendo a qualquer situação.
e onde ela também está mais à vontade ao lado dele, sendo mais casual na forma de falar e ficando corada por qualquer coisa, algo que o impotente não vai entender muito bem. Só se sente pronto para o nível 40, isso sim, depois de 6 meses de duro treinamento, e onde além de todo o seu armamento, recebe uma carta de Lumina que deixa para depois. O caso é que o chefe do nível 40 acaba sendo um velho cavaleiro muito poderoso, com quem o prota tem bastante dificuldade ao usar a empunhadura dupla. Então, depois de muitos ferimentos, braços destruídos e quase morrer, ele começa a entender que seu único ponto fraco é a cabeça. E depois de uma semana, ele acaba levando-o como troféu. No entanto, acontece o inesperado. A porta de retorno não funciona, e a comida que lhe resta é bem escassa. Mesmo assim, ele só pode seguir em frente. E ele consegue se virar pelo caminho com a ajuda do cheiro da substância X. Mas, no último instante, ele fica mais do que preocupado, pois precisa enfrentar o chefe do nível 50 sem nenhuma provisão. Enquanto se passam várias semanas na cidade, as pessoas já começam a sentir falta do seu curandeiro de confiança. E é que o prota aproveita o último livro que conseguiu para aprender um novo feitiço de contenção. E assim se aventura contra um chefe que parece muito mais difícil do que os outros, embora tenha uma aparência bastante humanoide. Então ele acaba perdendo muita vida e magia, que repõe de forma limitada com poções, então aposta tudo em um único feitiço que felizmente acaba funcionando. Antes de derrotá-lo, ele vê algo de sua vida antiga, entendendo que todo esse tempo ele só lutou contra humanos que se perderam nesse labirinto e se transformaram em espíritos. Porém, antes de fugir com a recompensa, uma nova porta se abre. E como é a única saída, ele chega numa sala totalmente diferente das que já viu, onde encontra um dragão celestial aparentemente possuído. Então, o protagonista usa o último resquício de seu poder para purificá-lo e acaba conseguindo por pouco. Ao acordar, a criatura oferece todo o ouro como recompensa por ser salva. Mas o protagonista prefere entender por que está ali e o que está acontecendo. Aqui eles pulam muito e quase não contam nada. Só vemos que o dragão, ao perceber o desinteresse do protagonista pelo dinheiro, lhe concede sua proteção, dando a ele várias habilidades enquanto desaparece, deixando apenas alguns ossos, enquanto o labirinto é destruído como eles queriam. Porém, lá fora está complicado, pois apesar de Carol estar feliz em vê-lo, ocorre uma revolução. Porque todos que o conhecem e gostam dele acham que a igreja o sequestrou. Até seu mestre e velhos amigos aparecem. Então ele acalma tudo, faz uma boa refeição depois de tudo o que aconteceu, até mesmo tenta morrer. Enfrenta o protagonista, mas se surpreende ao perceber que ainda tem muito a aprender. Infelizmente, ele não tem muito tempo para conversar, então chega a hora da despedida, onde o protagonista reconhece o quanto sente falta do seu povo, enviando também algumas cartas para suas possíveis esposas, que agora pelo menos já estão o considerando mais. E é isso. Agora Luciel vai até a Santidade para contar tudo o que aconteceu e parte do que omitiram antes, já que o dragão contou para ele que ele e seus 5 irmãos estão presos nesse tipo de labirinto. Sob a profecia de que em 40 anos nascerá o próximo rei demônio, então agora sua missão será ajudar a libertar essas criaturas. Embora ele ainda não entenda porque seu nível não passou de 1. E é que, de acordo com os estudos recentes sobre a substância X, ela impede que o usuário suba de nível, o que é uma péssima notícia para o prota. Mas é pelo menos a desculpa que ele precisava para parar de tomar essa porcaria. Além disso, a Santidade, vendo todas as façanhas que ele realizou, decide conceder a ele o título máximo de sacerdote, agora com poder sobre os outros curandeiros, o que lhe dá a oportunidade de mudar as regras que os governaram por tantos anos e que lhes deram essa má fama. E mesmo que seus discípulos não aceitem isso tão facilmente, ele vai mudar a igreja, para que as injustiças que ele presenciou desde que chegou a este mundo não continuem acontecendo, para que as pessoas tenham uma vida boa e, como ele, sejam felizes. Nos deixa com um final alegre e fechado para essa série, que ao que tudo indica, não terá continuação. Nada se sabe, mas também não parece necessário. Anime leve e divertido para um domingo, espero que tenham gostado. Deixem o like para continuarmos com os isekais apelões. Até o próximo resumo. E como disse meu pai, eu os abandono.